Graças te damos, Senhor, porque estamos aqui para te louvar, para te agradecer, para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Nós temos motivos para estarmos, de alguma forma, entristecidos. Nós temos motivos para estarmos apreensivos, angustiados às vezes, mas a nossa maior alegria é estarmos aqui para te adorar, para te louvar, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo seu precioso amor, pelo dom da vida, pela saúde, pelas bênçãos que tem derramado em nossas vidas, na vida de vocês também. Obrigado por nos receber em sua casa, por nos permitir levar o Evangelho aí no seio da tua família. Coisa mais preciosa que isso não existe. Receba então a bênção da palavra de Deus, as orações, os hinos que cantaremos louvando a Deus hoje. Hoje, dia 18 de julho de 2021, boletim 387, ano 6, Igreja Batista Bíblica Jauense, Grande Virá. Eu também hoje quero agradecer a Deus por mais um ano de vida do nosso pastor, querido José Benedito. Com grande alegria a gente comemora, porque ele é um verdadeiro homem de Deus. A gente só tem a agradecer o dom da vida dele. Amém. Que Deus continue abençoando esse servo fiel que ele tem sido. Exemplo para nós, exemplo de pastor mesmo. Eu amo muito esse pastor nosso, viu, gente? Amém. Orem por ele, orem pela família dele, porque ele é um homem de Deus. Que Deus abençoe a vida dele, que ele fique muito tempo com a gente aqui. De 19 a 26, o irmão Márcio e a irmã Silvânia estavam aqui no Lucas 20. Lucas 20, de 19 a 26. Evangelho de Lucas, capítulo 20, de 19 a 26. Vamos acompanhar o Márcio e a Silvânia na leitura. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Então vamos a Lucas 20, 19 a 26. A questão do tributo. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas terminam o povo. Observando, subornaram emissários que fingiam ser justos, fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeito humanos, porém ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes redisseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhar-lhe com palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Amém. Amém. Eu queria pedir à professora Silvânia que fizesse a oração para darmos início ao nosso culto. Boa noite, irmãos. Paz e graça. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o seu nome, agora e sempre. O Senhor tenha piedade de nós. O Senhor nos guie, nos guarde, e que este culto, Senhor, seja abençoado. Que possamos, Senhor, ouvir
nossos corações e praticar a sua palavra. Hoje é um dia de júbilo, hoje é um dia de agradecimento, né? E eu louvo e agradeço pela vida do pastor José Benedito e pela sua família, mas hoje é o aniversário dele, então que ele seja coberto de bênçãos infinitas, que aquele desejo que ele tem lá no fundo do coração dele, o Senhor possa, Senhor Deus, dar para ele, né? Para ele e para a família. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse culto, por sermos livres, por sermos abençoados, sermos livrados. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Quero chamar aqui a irmã Margarete agora, que possa vir até o púlpito de leitura. Êxodo capítulo 30, de 13 a 16. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 30. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Então, vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 30, do versículo 13 ao 16, que diz assim: todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os dará ao serviço da tenda da congregação. De questões sobre impostos. A primeira seria: lícito pagar imposto a César? Então Jesus disse bem claramente: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui Moisés recebe de Deus uma orientação de que todo judeu com mais de 20 anos teria que dar por ano ao tabernáculo. A realização do culto dependia então de uma verba que está aqui discriminada como meio ciclo. Depois então nós voltaremos a falar desse assunto, o tributo do templo, ou o imposto do templo. E nós falaremos mais especificamente sobre isso, porque é disso que trata o Evangelho de hoje. Então, eu quero pedir agora que a equipe de louvor cante o hino 29, Quão Grande És Tu, hino 29. Senhor,
Meire. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, que não deixa de ser um evangelho do Antigo Testamento, e nós vamos ouvi-los fazer a leitura. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Perto está o Senhor. Isaías, capítulo 59, versículos 2 e 3. Os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de maldade. Os vossos lábios falam a mentira, e a vossa língua pronuncia perversidade. Amém, irmão. Amém. Nesse momento eu convido a igreja a colocar-se de joelhos, aqueles que podem, e confessarem os seus pecados diante de Deus. É você, Deus. Confesse, se arrependa, proponha-se a abandoná-los enquanto você pode. Faça isso nesse momento, enquanto nós ouvimos em atitude de arrependimento o hino 42, coração quebrantado. Oh
confessar nossos pecados. Somos pecadores e o pecado nos assedia, faz parte da nossa carne, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que nos conceda a humildade de confessarmos os nossos pecados, de reconhecermos humildemente que dependemos da Tua salvação. Dá-nos força para orarmos, Senhor, pedindo que o Senhor nos lidere a mente, nos lidere os sentimentos, lidere as nossas vontades, que nós não façamos o que queremos, mas o que o Senhor quer. Concede-nos a metanoia, Senhor. Converte-nos com Teu Santo Espírito dos nossos maus caminhos, Senhor. Dá-nos a direção através da Tua palavra. Ilumina os nossos pés com ela. Ilumina o nosso caminho com a Tua palavra, Senhor. Concede-nos que sigamos os caminhos Teus e não os nossos, porque os nossos são caminhos de queda, de erro, caminhos de ofensa, de ódio, de maldade, de iniquidade, Senhor. Concede-nos o Teu perdão em Cristo Jesus, em quem nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Agora eu quero convidar a Flávia e o Vinícius para virem até o púlpito de leitura. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, dos versos 1 a 7. A leitura será feita pela irmã, minha futura colega de profissão. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria primeiramente dar parabéns ao pastor José Benedito. É uma honra fazer parte da vida de você, da missionária Thelma. Amém. Uma mulher maravilhosa que foi da vontade do coração dela, que essa sementinha virou essa árvore tão maravilhosa e hoje podemos colher os frutos dessa igreja maravilhosa. Tenho certeza que Deus está dirigindo tudo isso. Com certeza, irmã. Tá bom. Então, vamos ler agora Romanos 13, de 1 a 7. Da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Amém. Amém. Então, uma palavra dura para o homem de hoje. Uma palavra dura para mim, uma palavra dura para você que acompanha o nosso culto. Toda autoridade é constituída por Deus. E quando você desrespeita uma autoridade, você está desrespeitando diretamente a Deus que a constituiu. Então,
um ensino bastante simples e muito claro para cada um de nós. Não há motivos para nós desobedecermos às autoridades. Uma vez que elas estão no poder, você tem que lembrar que elas estão porque Deus as colocou. O que elas vão fazer no poder, nós não temos responsabilidade. A nossa responsabilidade é orar por elas, é honrá-las, como se honrássemos a Deus. E por isso, essa palavra foi trazida também hoje, porque o nosso tema é sobre impostos. Então agora eu quero convidar uma missionária, Thelma Lúcia, minha esposa, e a diaconisa Aparecida, que vem aqui à frente para nós orarmos. Quem escreveu os bilhetinhos pode entregá-los ao irmão Márcio, que passará enquanto isso. Graças e paz, irmãos. Então vamos lá para a nossa oração. Essa semana nós tivemos na sexta-feira, a mãe do Márcio já saiu do hospital, então nós temos que orar agradecendo e agora também para que ela se recupere, passem bons dias na casa dela. E a Natália, com o neném, hoje não passou muito bem e ficou bastante preocupada, bastante nervosa. Então vamos orar, que ela está de repouso, para que Deus guarde esse nenenzinho. E também orar pelo aniversário do pastor, para que Deus conceda a ele muita sabedoria, que o Espírito Santo venha e inunda a vida dele, o coração dele, a mente dele, dê discernimento, e dê saúde, muita saúde. Amém. É isso. Pai, te louvamos, Senhor, pela vida de cada irmão, ó Deus, que aqui se encontra, Senhor. Em agradecimento a Ti, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo socorro presente, pelas misericórdias que o Senhor tem conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque é o que te pedimos, ó Deus, no decorrer, temos as vitórias recebidas por Ti, ó Deus. Por isso te agradecemos hoje, Pai, pela cirurgia da mãe do nosso futuro presbítero Márcio, Pai, que está em alegria, porque o Senhor deu vitória, Pai. Sabemos que o Senhor, naquele momento, a todo tempo, o Senhor está presente. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Que o Senhor continue cuidando dela, cuidando da família, Senhor. Que possamos, Senhor, cantar júbilo. Que possamos, Senhor, te louvar e te agradecer em tudo, Pai. Também te pedimos nesse momento, Senhor, pela vida da Natália, Senhor, que o Senhor possa estar presente na vida dela, que esta família seja construída, ó Deus Pai, na Tua presença. Guarda, Senhor, de todo mal, Senhor. Abençoa, que seja feita a Tua vontade, Pai. Que se for a Tua vontade, Senhor, esse serzinho virá ao mundo, Senhor, e estará aqui junto conosco, breve, em nome de Jesus. Amém. Pai, e hoje é dia de festa, ó Deus. Te agradecemos, Pai, pela vida do nosso pastor José Benedito. Abençoa, Senhor, cada dia, Pai, da vida dele. Abençoa a família dele, junto com a missionária Thelma, Senhor, que além possa, Senhor, levar a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Somos gratos, Pai, pela vida desse Teu servo, ó Deus. E que se faça, Pai, a vontade, Senhor, de trazer toda a família, Pai, para a Tua casa, Deus. Porque a semente está aqui, Pai. E os frutos estão dados e será recolhido por Ti, em nome de Jesus, Pai. Que possa, Senhor, ter paz, esperança e amor. Que derrame bênçãos, Pai, sem medida na vida dele. E assim nós todos, Pai, seremos abençoados pela vida do nosso pastor José Benedito, ó Deus. Pai, muito obrigada por tudo. E já adiantando, Senhor, pelos pedidos de intercessão que há no coração de cada um que às vezes está oculto, Pai. Mas Tu sabe
E Tu conheces, ó Deus. Também pedimos pelos pedidos de intercessão, ó Deus, que está nos bilhetinhos, Pai. Atende, se for da Tua vontade, ó Deus. A Tu te entregamos, te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmã. Amém. Eu quero agora convidar todos que louvem conosco a Deus com o 168, mais de Cristo, enquanto o irmão Márcio recolhe as nossas ofertas e enquanto nós consagramos nossos dízimos. Mais de Cristo. Meu Deus, nosso Pai, louvamos por o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, cumprindo o teu mandamento, Senhor. Dizimando e ofertando na tua casa, para que haja mantimento nela, Senhor. Através dela nós temos, meu Pai, honrado todos os compromissos da igreja. E abençoe, meu Pai, cada irmão que ofertou, cada irmão que dizimou. Se hoje você não pôde fazê-lo, seja abençoado em nome de Jesus. E que tenha na sua mente que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Creia nela e viva por ela. Em nome de Jesus. Amém. 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 Convido a todos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus deixou escrito, capítulo 17. Os versículos são de 24 a 27. Mateus, capítulo 17. Você que está aí em sua casa, tem uma Bíblia aí perto de você, tem aí na sua sala, no seu quarto, vá buscá-la. Mateus, capítulo 17. Uma riqueza de ensino deixada pelo Espírito Santo através de Mateus, capítulo 17, versos de 24 a 27. Vamos ficar em pé para fazermos essa leitura de forma reverente, porque ela é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga ao vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão,
que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Até aqui a palavra de Deus. Os irmãos podem se assentar. Se puder, mantenha a tua Bíblia aberta ao lado de você. Eu vou fazer a leitura de um texto com a tradução chamada tradução literal. E ela tem um acréscimo que foi encontrado num pergaminho achado na Mesopotâmia. Esse pergaminho é um dos mais antigos e tem um pequeno acréscimo no texto, que talvez vá nos elucidar mais alguma coisa sobre essa passagem. Veja que interessante. Literal significa palavra por palavra, do grego para o português. Vieram eles para Cafarnaum, aproximaram os que as didraqumas recebem a Pedro e disseram, o mestre vosso não paga as didraqumas. Ele disse, certamente, e entrando para dentro da casa, antecipou-se a ele, Jesus, e disse, o que a ti parece, Simão? Os reis da terra, de quais pessoas recebem as taxas ou impostos? Dos filhos deles ou dos estranhos? Disse então, dos estranhos. Disse a ele Jesus, portanto, livres são os filhos. Disse Simão, sim. Diz Jesus, dá tu, pois, e tu serás como se estranho deles, a fim de não fazer tropeçar eles, saí para o mar e lança o anzol, e o que sair primeiro, peixe, tira, e abrindo a boca dele, acharás um estáter. Aquele coletando paga a ele por mim e por ti. Essa tradução literal fica um pouco confusa de entender na nossa língua, mas ela vai ser de grande utilidade para nós no entendimento dessa passagem. Vamos orar a Deus? Senhor Deus, humildemente, em Tua presença, com a Tua palavra aberta, nós sabemos que ela é a Tua voz para o nosso coração. Ela é a lâmpada que ilumina o nosso pé, para nós sabermos onde pisar. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho, para nós sabermos em que direção devemos ir. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente pecadora, abra o nosso entendimento obstruído pelo pecado, e que nós possamos tirar dessa passagem pequena, dessa pequena história deixada por Mateus, para nós sabermos o que o Senhor quis dizer quando então inspirou Mateus a escrever esse texto. Em nome de Jesus te pedimos, agradecidos. Amém. Eu nunca tinha ouvido ninguém pregar nesse texto, mas eu andei lendo muitas coisas sobre
esse texto. Nós temos esse tributo, ou esse imposto, cobrado desde Moisés. Quando Moisés foi inspirado por Deus e orientado por ele para construir um tabernáculo, uma tenda, um lugar onde Deus iria habitar com o seu povo, ele orientou também que para a manutenção desse lugar, do culto, dos cânticos, dos homens que iriam trabalhar, como nós aqui hoje fazemos, haveria esse imposto. Esse imposto era medido em ciclos naquele tempo. Meio ciclo. O ciclo, ele era medido pelo peso da prata. E aí, então, ao longo de mais de 1000 anos, esse ciclo tornou-se uma moeda, um dinheiro, chamado de dracma. A dracma não era um dinheiro hebreu, era um dinheiro grego. O mesmo valor, 2 denários. Então, 1 denário, salário de um dia de um trabalhador. 2 denários, 2 dias de trabalho de um adulto na Palestina. 2 dracmas, 2 denários de dracma, 2 dias por ano, num ano inteiro. Quando era pago esse imposto? Na festa da Páscoa. Todo judeu com mais de 20 anos tinha que ir pelo menos uma vez ao ano a Jerusalém, no templo, e então pagaria este imposto. Esse imposto foi dado para Moisés lá no deserto, mas passou milhares de anos, mais de 1000 anos. Aconteceu a entrada do povo na Palestina, aconteceu depois o tempo dos juízes, 400 anos, aconteceu depois que Saul, Davi, Salomão e todos os reis do norte e do sul foram sucedendo um ao outro, e então veio Nabucodonosor e destruiu o templo de Jerusalém. Acabou o imposto do templo. Nesse momento, eles foram para o isolamento, no exílio da Babilônia. Mas quando Neemias volta para Jerusalém e começa a reconstruir os muros, ele pede que o imposto seja pago. Mas os judeus eram pobres, e se você olhar em Neemias capítulo 10, você vai ver que Neemias pede a metade, 1/4 de ciclo de prata. Seria então um dia de trabalho de alguém. Um dia ele pede. E então os judeus voltam a dar metade. E isso vai, ao longo desses 400 anos, vai acontecer que os fariseus assumem a cobrança desse imposto para o templo, chamado de imposto do templo, ou tributo do templo. Esse imposto foi autorizado por César Augusto. Ele escreve, o historiador Joséfo tem isso, uma carta de César para o governador da Judéia, autorizando que esse imposto fosse recolhido, e era legal que eles fizessem isso para suas atividades no templo. Então, César sabia desse imposto. Acontece que depois, no ano 70, os romanos destroem novamente o templo. Nabucodonosor destrói em 585 e o imperador Tito Vespasiano destrói em 70 depois de Cristo. E então o imposto deixa de ser pago. Mas o imperador
não deixa que os judeus deixem de pagar, porque o templo não existia mais. Então ele disse: vocês vão continuar pagando, só que para o templo do Deus Júpiter de Roma. O templo de Jerusalém é destruído em 70 depois de Cristo. E esse imposto, então, é exigido por Tito Vespasiano, o imperador, para a manutenção do templo lá em Roma. Que castigo para os judeus. Então, a história do imposto, né, vocês já têm. Agora, do que então fala esta passagem? Muitas vezes, nós olhando para Jesus, nós vemos pessoas dizerem que, devido ao contexto dessa passagem, logo depois Jesus vai até o templo e faz um chicote, um azorrague de cordas e expulsa os cambistas de lá, joga as moedas no chão, solta as pombas, liberta os animais. Em João capítulo 2 ele faz a mesma coisa no início do ministério dele. Ele purifica o templo, Jesus, 2 vezes. Está registrado no início do Evangelho de João e no capítulo 21 de Mateus. Então, muitos pregadores dizem que Jesus é contra o pagamento desse tributo, mas isso não é verdade. Outra coisa que dizem sobre esse imposto é que Jesus era tão pobre, que ele não tinha dinheiro para pagar esse imposto. Então, ele manda Pedro pescar um peixe e pegar a moeda da boca do peixe para pagar, porque ele não tinha dinheiro para pagar. Tem pregadores que dizem que esse é um milagre, que Jesus usa um único peixe na multiplicação dos alimentos para alimentar 5.000 pessoas. Jesus pega 2 peixinhos e alimenta todos, mas são 2 peixes. Aqui ele usa um só. Na segunda multiplicação dos alimentos, Jesus usa 6 peixes, se não me engano. Aqui ele usa um só. Para realizar esse milagre, Jesus usa um peixe só. Então, Jesus faz esse milagre também para ajudar Pedro a pagar o imposto. Pedro ele ajudou com uma pesca no início do ministério, uma pesca milagrosa no fim do ministério, ajudou curando a sogra de Pedro, fazendo ele andar pelas águas. Mas também não é esse o sentido. Tudo isso está envolvido, mas não é essa a mensagem. Jesus não deixou isso para que nós aprendêssemos com esse texto. Mateus era um cobrador de impostos, chamado publicano. Mateus era judeu, cobrando imposto de judeu para pagar os tributos aos romanos. Ele era odiado. E Jesus diz: vem, e ele larga tudo e vai. Segue Jesus. Mateus, um cobrador de impostos, é o único a registrar este milagre. Aparentemente, é uma passagem que muitos de nós já leu, mas ninguém parou para prestar atenção. O que essa mensagem queria dizer para aqueles que leram logo que Mateus escreveu? Mateus era judeu, cobrador de imposto. É o único dos 4 evangelhos que escreve sobre este tributo. Ele sabia do que estava falando. Mateus era cobrador de impostos. E a profissão dele era
cobrar impostos, ele sabia o que era um imposto. Mas também, para nós, não acrescenta muita coisa. O que nós podemos aprender com essa passagem? Que Jesus era poderoso? Tem passagens muito mais elucidativas. Porque Jesus pegou dinheiro da boca de um peixe para pagar uma dívida dele e de Pedro? O que isso acrescenta em nossa vida espiritual? Então, olhando para o texto, nós vamos ver, primeiro, Jesus passa para o Monte Hermon. Provavelmente o Monte Hermon foi onde ele se transfigurou diante de Pedro, de João e de Tiago. E no Monte da Transfiguração, diante de Moisés e de Elias, ou da lei e dos profetas, Jesus se mostra glorificado diante dos apóstolos. Jesus glorificado foi visto, testemunhado pelos três na sua glória, diante de Moisés e de Elias, diante da lei e dos profetas. Jesus se mostra superior a Moisés e superior aos profetas, para que os discípulos aprendessem sobre Jesus. Ele era o Filho de Deus. Pedro viu isso. Então, olhando para esse texto que acontece logo depois do Monte da Transfiguração, eles descem para Cafarnaum. E Cafarnaum, como eu já expliquei para vocês, aprendendo, como a história, ela era um entreposto, um local, uma cidade extremamente bem localizada. Ela ficava numa artéria, numa estrada, que era chamada a Grande Estrada, que saía da Mesopotâmia e ia até o Cairo, até o Egito, até Alexandria. Então Jesus não escolheu essa cidade à toa, ele escolheu por estratégia, como Paulo fez com Antioquia, como Paulo fez com Éfeso, como Paulo fez com Corinto, com Roma. Jesus escolheu Cafarnaum sem precisar sair muito em volta dela apenas. Ele pregou o Evangelho de Deus, implantou o reino de Deus numa região pequena. Como é que o mundo todo sabe? Porque dessa Cafarnaum, que é chamado de aldeia de Naum, ou aldeia da consolação, dessa cidade passavam mercadores do mundo todo, trazendo mercadorias do Oriente, levando para o Ocidente. Então, pessoas ouviam as pregações de Jesus nesta cidade, ou no entorno dela, e levavam a palavra de Deus para as mais distantes regiões. Assim, nós temos Cafarnaum, uma cidade muito bem, estrategicamente bem localizada, levando as mensagens do reino de Jesus. E eles então vêm cobrar. O que vieram cobrar? São funcionários do Templo de Jerusalém que antes da Páscoa vinham às cidades do interior, a zona rural da Palestina, para colocar os habitantes, os judeus, lembrando que quando eles forem para a Páscoa em Jerusalém, eles então levam as didracmas para pagar o imposto do templo. Então, esses funcionários passaram
até na casa de Pedro, e provavelmente eram fariseus e que tinham inveja de Jesus. Eles tinham raiva de Jesus pelo carisma que ele tinha e pelo poder que ele tinha sobre as doenças, sobre as pessoas que eram possessas de demônio, sobre aleijados, mal formados, cegos, leprosos, pessoas mortas que ele ressuscitou. Eles tinham inveja de Jesus. E eles então, ao invés de chegar e abordar Pedro, olha, quando você for à Páscoa, você lembra de levar o imposto do tributo do templo. Eles dizem, não, o vosso mestre não paga as 2 dracmas do templo. Eles já abordam colocando uma situação de pressão em cima de Pedro. E vocês já ouviram bastante de Pedro. Pedro era um sujeito que falava antes de pensar. Pedro fazia antes de pensar. E Jesus sempre corrigia os erros de Pedro. E Pedro, orgulhoso, todo cheio de segurança, cortou a orelha de pau. Jesus precisou implantar a orelha de volta. Pedro queria andar pelas águas, mas teve medo e afundou, pedindo socorro. Pedro era um sujeito atirado, afoito, desesperado, desequilibrado. Pedro era. E quando os cobradores da didracma chegam e pressionam Pedro, não paga o vosso mestre o imposto? Pedro diz, sim, ele paga. Sim. Ao invés de pedir para eles aguardarem, eu vou entrar, vou conversar com o meu mestre e vou perguntar se ele paga, se ele paga ou não. Não, ele já responde, sim. Pedro diz, sim. E provavelmente esses fariseus, cobradores do imposto do templo, continuam a sua jornada. Eles passavam alguns dias em cidades como Cafarnaum, sempre. E aqueles que recolhiam o imposto com eles já não precisavam pagar na Páscoa. Por isso eles vinham. Então, quando Pedro entra, eles vão embora. Antes que Pedro falasse sobre o que aconteceu lá fora, Jesus aborda ele. E essa abordagem é: o que te parece, Simão? O que te parece, Simão? O que é que você acha disso, Simão? Eu fico pensando na face de Jesus, olhando nos olhos de Pedro e perguntando: Pedro, o que é que você acha? Ou, Pedro, o que você fez lá fora? Pedro, outra vez, Pedro, vou ter que consertar o que você fez, Pedro. É interessante pensar sobre isso, porque Jesus não estava lá fora, Jesus estava lá dentro da casa. E ele, por ser onisciente, ele ouviu, ele sabia o que Pedro havia feito, ele sabia o que Pedro tinha causado. Ele então, antes que Pedro fale, diz: Pedro, o que você acha disso? Os reis da terra cobram impostos da sua família ou dos seus súditos? Pedro, responde para mim, o que você acha? Os reis da terra cobram imposto dos seus filhos ou dos estranhos à família?
repetindo: Pedro, você acha que os reis humanos cobram impostos daqueles que são da sua família, do seu sangue, ou dos que não são da sua família, que não são do seu sangue? Pedro diz: dos que não são do seu sangue. E nessa tradução literal diz: dos que são dele ou dos que são estranhos. De quem os reis da terra cobram os impostos? De filho, o filho do rei, ou dos estranhos, que não são do rei? E Pedro responde na hora, a pergunta retórica, óbvia, sim, dos estranhos. Então Jesus diz para ele: então, Pedro, você respondeu certo. Eu, sendo filho de Deus, o meu Pai, a casa do meu Pai é o templo. Então eu estou isento do imposto. Pedro, como é que você responde para os cobradores que eu pagava o imposto? Como você toma a frente e responde para eles que eu pago o imposto? Eu não tenho que pagar o imposto. Eu sou o filho do dono da casa. Você percebe, Pedro, o que você fez comigo? Você notou o que é que você fez comigo? Você colocou em minhas costas uma dívida que eu não tenho, Pedro. Eu não sou devedor desse imposto. Mas quando você responde para eles que eu pago, você coloca essa dívida em minhas costas, Pedro. Pedro, olha o que você fez. Mais uma vez você me coloca numa situação. Você me pôs como devedor de homens, Pedro. Então nós vamos voltar antes que tudo existisse. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, em reunião, eles decidiram criar o homem. E para criar o homem, eles precisavam criar um mundo, um planeta, que desse condições de vida para esses homens. Criou o planeta, criou o jardim, deu condições desse homem viver em perfeição nesse lugar. Deu uma única ordem: esta árvore é minha, não coma do fruto dela. Só essa árvore, não coma dela, porque ela me pertence. Todas as outras árvores vocês podem comer, só dessa aqui não. E eles comeram dessa árvore. Eles pecaram. E o pecado é uma dívida. E a dívida é a morte. Então Jesus disse para Pedro: você entendeu, Pedro? Por que eu tenho que morrer? Porque antes de criar vocês, eu, por amor de meu Pai, entregarei a minha vida por vocês. Eu morri antes da fundação do mundo. Eu sou o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Agora, Pedro, você me colocou uma dívida nas costas, assim como Adão, quando pecou, colocou uma dívida na minha costa.
uma dívida que eu não tenho, porque eu não cometi pecado nenhum. E eu não tenho que pagar esse imposto. E você disse que eu tenho, que eu pago. Agora, Pedro, nós precisamos resolver essa situação. Você colocou o mestre como um devedor a homens, de uma dívida que eu não sou possuidor. Assim como o seu pecado e o pecado de todos, eu vou pagar na cruz, morrendo. Agora, Pedro, eu vou ter que pagar essa dívida. Agora, Pedro, eu estou devedor, mas não sou devedor, não tenho que pagar isso. Mas, para não escandalizar, eu vou pagar. Veja como é profunda a lição que essa passagem nos traz. Quando você peca, você coloca uma dívida nas costas de Jesus. Quando você mente, a tua mentira vai para as costas de Jesus. Todas as nossas iniquidades fazem separação de nós e Deus, como leu o irmão Aldeci. Então, nós temos que pensar agora, quem paga essa dívida? Você pode pagar a dívida do pecado? Desde que você nasceu, você já nasceu com lombo em pecado, por causa de Adão. E você comete pecados 80, 90 anos da sua vida. Quem vai pagar por esse pecado? Quem? A dívida que nós colocamos nas costas de Jesus é essa. Assim como Pedro colocou uma dívida que Jesus não tinha que pagar, que era esse tributo, cada um de nós, coloca a dívida nas costas de Jesus. Hoje eu ia trazer Romanos capítulo 9, na sequência, mas eu fui impedido. Ele me colocou este texto para trazer para os irmãos. Essa dívida que Pedro coloca nas costas de Jesus fez dele um devedor. Mas, pior que isso, Jesus diz para ele: se eu pagar essa dívida, eu estou assumindo que devo mesmo. Ou eu deixo de ser filho do meu pai. Quando eu pago essa dívida, eu me torno estranho ao meu pai. Aqui tem outra lição doída para nós carregarmos na nossa costa agora. Porque quando Jesus pagou na cruz, ele tornou-se estranho ao pai dele. Ele assumiu o seu pecado e o meu pecado na cruz. E o pai, que tem horror ao pecado, vira o rosto para o filho dele, que foi feito pecado em meu e seu lugar. Jesus disse para Pedro que se eu pago essa dívida, eu me torno não mais filho, eu me torno estranho ao meu pai. Você entende isso? O teu pecado e o meu pecado foram pagos por Jesus. E esse pecado
tornou-se a separação de Cristo e de seu Pai. Essa foi a mais profunda dor que ele sentiu. Por isso, Paulo em Romanos diz que em Cristo Deus estava se reconciliando conosco. Na morte de Jesus, Deus se reconciliou com a humanidade. Quando Jesus paga esse imposto ao templo, Jesus se torna estranho ao Pai dele. Não é mais filho. Agora ele é estranho ao Pai. O que iria, prenúncio do que iria acontecer na cruz. O Pai viraria o rosto. O mundo se tornaria em trevas na morte de Jesus. Por causa de mim, do meu pecado, da tua iniquidade. Isso que nós lemos aqui traz essa lição. Essa lição. Então, quando você peca, quando você mente, quando você trai alguém, quando você agride uma pessoa, você está colocando uma dívida nas costas de Jesus. E Jesus, tendo que pagar essa dívida, ele se torna estranho ao Pai dele. Isso não te faz pensar que você não deve pecar mais. Isso não te leva a pensar que é preciso você lutar para ser santo. Não te leva a raciocinar sobre isso. Uma dívida que eu contraí, mas que Jesus tem que pagar. Você acha justo isso? Isso se chama graça. Isso se chama um favor que eu não mereço, você não merece. Essa é a maravilhosa graça que nós recebemos. Uma coisa que eu cometi foi imputada na conta de Jesus. E a justiça, a perfeição de Jesus foi imputada na minha vida. Você acha justo isso? Isso não te leva a ficar arrependido de ser pecador? Não te leva a entristecer profundamente por cada pecado que você comete? Não é triste isso? Eu quero deixar essa meditação para você. Uma passagem simples, pequena, mas que tem uma lição preciosíssima para a nossa vida. Pense sobre isso, reflita e decida quem vai pagar a sua dívida. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos, perdoa-nos, Pai. Concede-nos, por misericórdia, que nós sejamos aceitos, Pai. Que o nosso culto e adoração a Ti seja aceito. Que as nossas orações sejam aceitas. Que o nosso louvor a Ti, feito com verdade, com coração sincero, sejam aceitos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos então ficar em pé e vamos receber a bênção final. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
que a comunhão, a alegria, a paz, o amor, as consolações, o convencimento do pecado sejam com cada um de nós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Chegamos ao final. Que Deus abençoe, uma boa semana para vocês, viu? Esse aqui tudo papelzinho que o pastor recebeu de parabéns. Obrigado pelas mensagens, pelas orações. Obrigado porque isso coloca mais força em nossa parte espiritual. A nossa parte física, ela vai se aguentando, mas a parte espiritual precisa de oração. Eu agradeço muito por todas essas mensagens recebidas. Fico muito feliz, muito alegre com tudo isso. Louvado seja Deus. Boa semana para vocês. Boa semana.